Fala galera do CT Super Poker, aqui quem fala é Felipe Moraes. Essa é a segunda parte do vídeo preparatório para o vestibular do Acaritim. O vídeo eu vou falar sobre Tribet. Bom, no vídeo passado eu falei um pouco dos conceitos gerais, sobre como utilizar, o que significava a Tribet, Tribet por valor, Tribet Lite, como e quando utilizar cada uma e os motivos para isso. E no vídeo de hoje eu pretendo tá trazendo algumas situações para vocês sobre a Tribet Lite exatamente, trazer informações um pouco mais avançadas para vocês. Então, bom, primeiro eu vou estar relembrando alguns conceitos da aula passada, para após isso eu começar a passar algumas mãos para que vocês possam estar compreendendo de uma forma melhor o que eu quero passar para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Bom, primeiro falando aqui sobre Tribet Lite, os tópicos aqui, no caso, é importante para puxar potes sem showdown e para pressionar os oponentes. Ou seja, quando o ante vai entrando no jogo, os pods vão ficando cada vez maiores. É o que está escrito aqui, ó. Quando o ante entra, os pods ficam maiores, logo torna-se necessário ficar cada vez mais ativo. Ou seja, é uma situação boa para você conseguir fazer ficha. E o que é o legal do Tribet Lite? É que você não precisa ter uma mão de muito valor para conseguir fazer isso. Então o que acontece? Você consegue fazer ficha com mãos que não são tão utilizadas. Para vocês terem noção, essa é uma ferramenta que é extremamente utilizada por jogadores profissionais e que o jogador recreativo não utiliza tanto porque tem aquela coisa de que precisa ter mão para poder jogar poker. E daí no fundo o cara nem tá jogando poker de fato, beleza? É importante visar os jogadores que possuem mais de 20 blinds, que abrem muito em posição de roubo, hijack, cutoff e botão. Então esses jogadores que possuem mais de 20 blinds, que possuem ali de 20 a 30, geralmente são os melhores alvos, porque eles são jogadores que eles ficam meio que sem ter espaço para ficar fletando, eles vão ter que optar por ou fold ou shove, então é sempre uma opção bem interessante a Tribet Lite nesses casos. Aqui nesse caso não é interessante contra jogadores com 10 de 10 a 16 blinds que estão abrindo do começo da mesa. Por que isso? Porque geralmente quando o cara abre com esse stack e do começo da mesa é cana. Ou seja, ele realmente tem uma mão de muito valor, ele não vai foldar para sua tribet, quase sempre ele vai estar de all-in, então acaba que não vale muito a pena, beleza? Daí aqui eu coloquei um pouco da tribet no middle game, explicando, isso daqui eu já falei, acho que não é tão importante. Isso daqui talvez um pouco mais, que é necessário ficar atento aos stacks, posição, agressividade dos oponentes. Acho que basicamente é isso, assim. Eu vou começar a passar agora as mãos para que vocês possam entender melhor o que eu estou falando. Então, bom, vamos lá. A primeira mão que eu vou mostrar para vocês é esse 9-8 off, que eu estou no small. Eu tenho por volta ali de 30 e poucas blinds, 35 blinds. A mesa vai rodando em fold até que chega nesse Sudobei aqui, que tem mais de 50 blinds, ele abre. E ele abre um size bem alto aqui. Ele abre quase 3x, que demonstra muita força mesmo, porque não tem a mínima necessidade dele fazer isso, sendo que o jogador que está no Big Blind tem menos de 2 blinds. Ele já colocou o Big Blind, então ele tem só 1.448 fichas para trás, que significa 1,5 blind. Então não tem coerência essa bet dele. Acaba que eu compreendo que essa é uma situação boa para eu tribetar por conta do stack do Big Blind, ou seja, quando eu tribeto aqui, automaticamente eu espero que eu tomo o call desse Tucano 2 e tomando o call dele minha mão vai ao showdown. Indo para o showdown, isso muda como o Sudobei vê a mão. Por quê? Porque ele sabe que como a mão vai ter showdown, eu devo tribetar geralmente com mãos realmente fortes. Entendeu? Quando ele abre aqui, eu imagino que ele abre com o quê? Mãos que consigam geralmente ganhar desse Tucano. E mãos que conseguem ganhar desse Tucano 2 aqui é uma quantidade bem ampla, é uma gama de mãos
realmente bem larga aí. Então eu gosto de optar pela tribet. Eu faço tudo aqui 28.255, demonstra uma força absurda aqui quando eu faço isso, e fora que o que? De qualquer forma, se o Sudobei foldar, eu já vou ganhar aqui de cara 6.050 fichas. 6.000 não, porque ele precisa colocar mais 1.448, mas pelo menos 5.000 fichas eu já vou estar ganhando. Ou seja, eu vou jogar contra o Tucano, tentando free rolar aqui 11.050 fichas. Beleza? Então é atrás disso que eu corro atrás quando eu faço a minha tribet. E pra minha surpresa, o Tucano 2 mesmo folda, que é um sonho, né? Porque ele deixa um pote imenso pra trás e fica com menos de um blind, né? E o Sudobei aqui folda também, eu consigo puxar um belo pote, trazendo fichas que nessas fases do torneio são bem importantes. A valete 7 off ali do small, o jogador ali do cutoff abre, ele abre 6.400 fichas, ou seja, duas vezes o big blind. Quando a ação chega em mim, eu tenho que analisar o que? O stack do oponente, da onde ele abriu. Então eu percebo que ele abriu do cutoff, que é uma posição onde ele tende a abrir bastante mesmo, que ele tende a tentar ficar roubando dessas posições. Então, ao ver isso, eu já olho para o meu vala 7 e começo a pensar já em tribetar. Daí eu olho para o stack dele e penso, poxa, ele tem 90.000 fichas. Ele não tem muito espaço para forbetar e foldar ou qualquer coisa do gênero. Então acho bom eu tribetar porque ele não tem muito o que fazer. Por exemplo, se ele tem lá um Ás 9, se ele tem um Ás 8, se ele tem um Rei 10, se ele tem um Rei Valete, eu acredito que todas essas mãos ele meio que sente que tem de foldar, entendeu? Então eu pego meu vala 7 off aqui, tribeto, faço 16.000, que eu acho que é o size suficiente para fazer ele foldar, acho que não precisa ser mais que isso, o que de certa forma também já é até um pouco alto. E a ação chega no big, ele folda. Quando volta para o cutoff, ele folda também. Então vocês podem perceber que nessas blinds mais altas aqui, a ferramenta da Tribet Lite ela é fundamental para que você consiga acumular fichas, né? A próxima mão dá uma 2 off ali do small. O jogador no hijack aqui, o Gustavo, abre. Bom, uma parte importante de vocês ficarem atentos é realmente o stack. Ele tem ali cerca de 25 blinds para trás. Provavelmente ele vai ter que, se ele quiser jogar a mão, ele vai ter que me dar um win. Não acredito que ele vá colocar, por exemplo, 20.000, aí 23.000 e ficar com cerca de 15 blinds, 13 blinds para trás. Então, sabendo disso, é que eu opto pela tribet nesse caso. Porque eu acho que ele fica numa situação realmente complicada, onde que ele vai ter que optar ou pelo fold ou pelo all-in. Então, acho que eu consigo fazer ficha nessa situação. Ele folda, eu puxo pot. Caso qualquer um dos jogadores faça qualquer tipo de graça, eu vou foldar, obviamente. Não vou ficar inventando aqui nessas situações. A minha intenção quando eu tribeto esse Dama 2 off, não é porque eu acho o Dama 2 off uma mão bonita, uma mão boa, é porque eu realmente quero roubar a aposta do cara, mais os blinds mesmo, mais os antes e assim por diante. Bom, aqui agora eu tô no Big Blind, o cutoff ele abre. Bom, novamente, sempre pensando no que? No range do cara. O range dele quando abre é muito amplo. Como o range é muito amplo, eu tenho a liberdade de estar tribetando com mãos que não são fortes, por isso a tribet light. E esse valete sem suited aqui é uma mão que é extremamente boa para você tribetar. O que às vezes as pessoas não percebem, por exemplo, esse valete sem suited, o que acontece? Esse jogador aqui, ele tem um espaço para fletar ainda. Ou seja, tem espaço para dar call na minha tribet. Então, eu faço tudo aqui 8.022, né? O size, o tamanho da minha aposta. Ele ainda pode dar call, mas se ele der call, ele só acerta o flop 25% das vezes. Até menos que isso, 24, 23% das vezes. Sendo assim,
acaba que por muitas vezes eu vou conseguir puxar o pote. E qual que é o range geralmente que ele fleta? Na maioria das vezes são pares, algumas vezes são mãos conectadas ali. Então acho que, por exemplo, às vezes que for pares, vamos supor que ele vai lá e dá call de 8-8, dá call de 7-7. Bateu o board, se ele deu call de 7-7, bateu o board lá 8, 4 e 2. Bateu o 8, 4 e 2, eu c-beto, ele ainda vai dar call. Daí no turn bet valete, eu aposto, o valete não é uma carta que ele enquadra tanto no meu range, eu consigo extrair mais uma street de valor, ou seja, eu consigo, ao invés de ganhar só uma street, eu consigo extrair duas dele. Então eu consigo apostar flop turn, consigo apostar flop river, alguma coisa nesse sentido quando eu acerto o meu valete, beleza? Então é por isso que essa é uma mão também boa, e claro, tem que dar valor assim ao suited. Sua mão ganha uma equidade muito boa quando você procura tribetar com essas mãos. Então eu faço size aqui de 8.000 fichas e o oponente folda. Próxima mão, Ace 9 off. Bom, aqui já começa a entrar é uma dinâmica diferença. Tá entre o early e o middle game. Tá mais pro early do que pro middle game. A mesa vai rodando em fold. Quando chega aqui no cutoff, ele abre. Bom, essa mão é interessante porque o jogador fica com menos de 20 blinds para trás, tá? Eu tenho 31 blinds. Nesse caso aqui, o que acontece? Ele não tem realmente stack para dar call. Ele vai ter que optar ou pelo shove ou pelo fold. Então ele fica numa saia justa, novamente, da mesma forma como eu falei de algumas mãos atrás. Ele vai pegar aquele Ace 8, o Ace 9, Ace 7, Rei 10, Rei Valete. Ele vai pegar essas mãos e vai ter que foldar. Ele não vai conseguir dar o all-in. Então eu faço esse size aqui de 1.600, que é o size que eu acho adequado nessa situação. E coloco ele realmente numa situação bem desconfortável aqui. Quando chega nele, a ação ele folda numa boa e eu push pot. Mas é interessante sempre ficar atento a essas situações. Por quê? Porque o cara vai estar abrindo com a range mais amplo. Ele está no cutoff, ninguém abriu, ele quer tentar roubar os blinds. E daí, se você estiver atento a essas situações, você consegue sim construir fichas, conseguir formar aí um stack saudável, beleza? Dama valete off no botão não, desculpa, no small. Bom, aqui começa uma dinâmica diferente, que é assim, no caso essa mão contra o Flipmaster 08, para quem não sabe, o Flipmaster 08 é um regular brasileiro, um regular bem bom aí, que está em ascensão, tá começando a mandar muito bem. E eu já dei coach para ele, já fiz coach com ele, conheço bastante do jogo dele. E acaba que desse torneio em específico eu coloquei até umas 3 mãos em sequência agora, as próximas que vão vir, para vocês notarem a dinâmica, como é que é importante vocês prestarem atenção. Por exemplo, esse Dama Valete Off aqui. Quais são as 3 ações possíveis dentro do poker? Ou eu foldo, ou eu dou call, ou eu dou raise. Se eu foldar aqui, eu acho que eu estou foldando aqui por muitas vezes uma mão que na maioria das vezes vai ser até melhor do que a que ele está abrindo. Se eu dou call, eu vou jogar um pot fora de posição do small blind. Eu vou ser o primeiro a falar sempre, o que é extremamente desfavorável para mim, sendo que ele está com um stack que ele pode me impressionar muitas vezes. Resumindo, é uma situação bem desconfortável. Agora, se eu dou raise aqui, eu consigo acabar por muitas vezes com a mão aqui e ainda domino uma parte das cartas que ele abre aqui. Por exemplo, vocês não acham que ele abre aqui Dame 10, Dame 9, Dame 8, Dame 7, Valete 10, Valete 9, Valete 8? Ou seja, eu além de tribetar light, fazendo com que ele fold esse pot que já tem 7.500 fichas, por vezes eu ainda tomo call e consigo jogar o pós-flop ainda dominando algumas mãos. Então é meio que uma tribet light, mas também com um pouquinho de por valor. Por exemplo, se ele tem um par ali, a tendência é que ele erre a trinca e tenha de foldar no flop, e assim por diante.
Então eu opto por tribetar aqui, faço o size de 9.000 fichas, isso é quase 3x a aposta dele, é um pouco menos que 3x, mas já é uma aposta com um valor bem razoável, que consigo fazer com que ele não tenha muitas odds para pagar, ou seja, matematicamente não vai ser favorável para ele, beleza? Acaba que a ação volta para ele e ele folda, tá? Agora a próxima mão é novamente na mesma mesa, só que aqui agora muda contra quem eu estou jogando. Bom, essa mão é interessante por quê? Porque o jogador que abre é o PokerTons aqui. O PokerTon, ele tem por volta aqui de 18 blinds. Ele tem 18 blinds e meio. Ele tem 18 blinds e meio aqui, ele abrindo do MP1, demonstra geralmente muita força, certo? Só que eu lembro até bem dessa mão, que o que eu pensei nessa hora foi, ele estava muito tempo sem conseguir um spot para abrir. E esse Fish 7 aqui era um jogador que ele era bem niche. Ele não tá com esse stack só de 15 blinds aqui à toa, não. Ele tá com esse stack porque ele foldou muita mão mesmo. E ele era o blind mais fácil de ser atacado, porque por muitas vezes ele fletava e foldava para c-bet. Como eu reparei nisso, eu prestei atenção em como estava se desenvolvendo a mesa, quando eu vi essa aposta do cara, mesmo com ele ficando só com 15 blinds para trás, 16 blinds para trás, eu opto por tribetar. Por quê? Porque demonstra muita força, daí vai ter gente que vai falar, pô, mas você só tem ali 25 blinds, você acha mesmo que vale a pena pegar e tribetar com esse stack? Então, nessa situação específica, eu acredito que vale a pena tribetar light. Mesmo sendo dama 4 off, acaba que é uma mão que eu não estou jogando pelas cartas, eu estou jogando extremamente só pela situação. Então eu faço meu size aqui de 10.000 e reparem também no size que vai ter a próxima mão, eu já vou mudar o size novamente. Por exemplo, aqui eu faço 2,5, porque é o size que eu acredito que é necessário para fazer o cara foldar. Eu não acho que eu preciso colocar mais nenhuma ficha além disso para fazer com que ele folde, certo? Agora se eu faço aqui 8.000, se eu faço 9.000, eu acredito que já muda essa situação. Ou seja, eu acredito que se eu faço esse size já fica ali, já fica mais propenso a ele me chovar, já fica mais propenso para ele dar call, e daí eu não quero isso. Ou até mesmo para outros jogadores tentarem explorar essa situação. Então eu faço 10.000, que é o size que eu considero ideal, que eu acho que ele vai foldar por muitas vezes, porque eu tenho muita convicção que ele está abrindo só por conta do blind, não por conta da mão dele, porque ele está querendo roubar, ele está um pouco desesperado por não estar conseguindo ficar ativo na mesa. Então eu tribeto ele, o que demonstra muita força. Dificilmente qualquer outro jogador vai fazer alguma graça se não tiver uma mão muito forte. E quando chega ação nele, ele vai lá e folda, e eu puxo um pote bem interessante aqui. Mão seguinte, na mesma mesa, o PokerTon aqui já caiu. O embate novamente é com o Flip Master. Ele abre aqui do cutoff, eu tô no botão e novamente eu tribeto ele. Agora repara no size que eu faço. Eu faço 3x, um pouquinho mais até de 3x. Bom, primeiro, a primeira situação é que ambos estamos deep. Ou seja, os dois estão com bastante ficha aqui. Eu tenho lá minhas 40 blinds no início da mão, o que é um stack bem confortável, né, para jogador de MTT. A gente está acostumado a ficar jogando com 10, 20 blinds. E com esse stack aqui, eu acho que dá para exercer ainda uma pressão contra o Flip Master. Por quê? Pense que ele está no cutoff. Quando ele está no cutoff, com esse stack dele, ele provavelmente deve ser um dos chip leaders do torneio. Ele tem quase 100 blinds. Ele tende a abrir com muitas mãos. Só que ao mesmo tempo, quando eu faço tudo 3x aqui, eu sinceramente acredito que ele fique numa situação onde não sai barato para ele me for betar light. Por exemplo, se ele for betar aqui, ele vai ter que fazer tudo 25.000, mais ou menos. 25, 24,5, 26, alguma coisa nesse parâmetro. E sabendo disso, acaba que eu consigo fazer com que ele folde muitas mãos. Por quê? Porque eu faço esse size de 3x cheio, os outros oponentes ficam numa situação meio de saia justa, de não saber se estou fazendo isso light ou por valor, e quando chega a ação nele, ele não tem muito o que fazer a não ser foldar. Ele pode dar call aqui? Até pode, mas vai sair caro essa brincadeira para ele.
Porque quando eu tribeto aqui, eu já tô meio tendencioso a meter bala flop, bala turn, bala river, porque eu sei que o range dele é muito fraco nessa situação. Então, novamente, por prestar atenção na mesa, por realmente me concentrar e saber contra quem eu tô jogando, quem são os caras que eu tô jogando, é que eu consigo encontrar esses spots de estar tribetando light, tá? Então, é uma ferramenta importante? É, mas que você precisa sim ficar muito atento durante o jogo para você poder ficar utilizando, beleza? Próxima mão, outro 8-7 off, agora do botão, aliás, de novo do botão, né? Só que agora já é uma outra mesa, é um outro torneio. O jogador abre aqui do hijack. Novamente, quando os jogadores abrem do hijack, do cutoff, do botão, eles tendem a ter um range muito mais amplo, porque eles estão ali nas posições de roubo que a gente fala. Então, eu gosto de estar tribetando. Eu tribeto aqui, faço tudo 4.000, porque ainda tem o Big Blind ali com 20 blinds que... Geralmente quando eu tribeto aqui no botão esse size, acaba que por muitas vezes a galera já pensa que eu tô tribetando comitado com Big Blind. E como eles pensam isso, a tendência é que eles só realmente façam qualquer graça com uma mão de valor, entendeu? Então isso daqui, na verdade, essa ferramenta de Tribet Lite é uma ferramenta, de certa forma, de imprimir dinheiro. Porque você consegue fazer muita ficha com isso, só ficando ligado em situações que vão aparecendo para vocês, beleza? Então eu faço tudo aqui 4.000, os dois jogadores foldam e eu puxo um pote interessante aqui. Agora, essa mão aqui, ela aconteceu no 27 Progressive Super Knockout, tá? Esse torneio é um torneio bem interessante. Ele tem um garantido de $25.000. Bom, aqui na minha esquerda tá o Ismo Cepo. O Ismo Cepo, para quem não sabe, ele é o líder da TLB anual do PokerStars. Essa TLB é como se fosse um ranking onde lista os jogadores que tiveram os melhores resultados de torneio no ano. E acabou que eu consegui, contra esse Ismo Cepo, ter algumas mãos atrás dessa, eu consegui levar vantagem sobre ele e puxar uma quantidade de fichas enorme. Ou seja, aqui no momento é a CMFT, eu devo ser um dos chip leaders aqui nesse instante, tenho quase 100 blinds, provavelmente eu sou o chip leader. E novamente eu estou atento a tudo que está acontecendo. Como eu estou atento, eu sei que esse Stanemer aqui, ele é o jogador que todo mundo estava visando roubar o blind, tá? E esse Ratage Poker aqui, ele é um regular. E eu sei que ele sabe que a melhor situação dele conseguir roubar o blind é agora no blind do Stanemer. Até porque ele é aquele jogador típico de call e check fold no flop, entendeu? Então, sabendo disso, eu pego do início da mesa aqui mesmo e já tribeto. Então o jogador Ratage Poker, ele abre aqui 14.000, eu faço tudo 35.000 e pouco, porque eu sinceramente acredito que por muitas vezes ele vai foldar por conta do spot, beleza? Então, me valendo disso, aproveitando isso, é que eu faço a minha Tribet Lite. Novamente, precisa ficar atento. Se não estiver atento, não enxergam essas situações, beleza? Até mesmo vai rodando em fold tranquilo, quando chega nele, ele vai lá e folda também. Claro, sem prestar atenção você não consegue encontrar esses spots, e não encontrando esses spots você não consegue fazer ficha. E o que é muito importante, que vocês podem notar, vou passar novamente todas as mãos aqui para vocês irem vendo, ó, 9-8 off, vala 7 off, dama 2 off, vala 5 suited, Ás 9 off, dama valete off, dama 4 off, 7-8 off, 7-8 off, 10-8 off. Ou seja, são todas mãos que não possuem valor nenhum. Todo mundo vive pegando isso, é muito mais fácil você pegar qualquer uma dessas mãos do que ficar pegando as e você consegue tirar a ficha com ela, entendeu? Só que, prestando atenção, então percebam os motivos que eu estou dando para cada tribet. Se eu estou comentando, por exemplo, que um jogador ele está visando o blind do outro, é porque eu estava ligado que esse jogador estava sendo passivo toda vez que ele estava nos blinds, e assim por diante. Fique esperto que vocês conseguem fazer ficha, beleza? Rei 5 Suited, esse daqui é um torneio que eram 6 max, tá? O torneio que rola é um 22 6 max, que rola na parte da noite. Bom, aqui o Chester SM é um regular, tá? Ele abre do botão, e o range para ele abrir aqui do botão é quase Kenny 2.
Ele abre tudo, na verdade no N2 por causa do small. Então ele abre com qualquer coisa que tenha o mínimo de equidade. Por exemplo, 6 e 5 ele está abrindo. 6 e 4 suited ele está abrindo. Beleza? Por quê? Por causa que qualquer coisa que consiga defender contra o shove do small. Porque por muitas vezes o small com esse stack aqui, ele tem menos de 5 blinds, ele vai chovar uma porrada de vezes aqui a mão dele. Então ele vai abrir com qualquer coisa nesse sentido. Só que tem um outro lado dessa mão, que é o meu stack. Eu tenho aqui menos de 30 blinds. Ele sabe que eu compreendo a situação para ele de abrir. Então eu faço aqui um size, eu tribeto ele. Faço aqui quase um pouco menos de 3x. Quando eu faço essa tribet, eu meio que falo pra ele que se ele me chovar eu vou dar o call. É difícil dar tribet light nesse spot. E por ser difícil dar tribet light nesse spot, é que eu acho que é uma situação boa pra eu fazer isso. Beleza? Então eu tribeto aqui. Acho que ele vai foldar uma porcentagem grande de vezes e consigo puxar o pote. Repara também que são mãos que se eu ficar dando call fora de posição, eu não vou conseguir jogar muito bem elas, entendeu? Então eu tenho muito mais facilidade de tribetar pré-flop e acabar com a mão ali do que dar o call apenas, certo? 10 e 5 suited no small, é o mesmo torneio, só que agora aqui é mesa final. O Aole aqui é o chip leader do torneio, ele está no botão. Por ele ser o chip leader, por estar no botão, pode ter certeza que o range que ele vai abrir é imenso. Então qualquer mão que tiver o mínimo de equidade aqui, eu vou estar tribetando mesmo, vou estar impondo dificuldade para ele. Faz tudo 7.055, acho que o size é bem adequado aqui, não preciso colocar mais do que isso para fazer ele foldar, tá? E acaba que acontece o de sempre ali, o cara pega e folda. Por quê? Porque tem muitas mãos que ele simplesmente não tem o que fazer, a não ser foldar, que ele não... Tem muitas mãos que ele abre, ele está desbalanceado nesse caso, ou seja, o range dele não é constituído só de alguns valores e alguns bluffs. A maior parte do range dele nesse caso são mãos que não possuem valor nenhum e uma pequena parte de valor. Então é uma situação boa de eu estar tribetando porque ele não vai poder pagar, beleza? E agora a última mão, esse Dama 7 suited. Início de torneio, blind 75, 150. Essa mão ocorreu esses dias, eu não lembro exatamente o torneio. Mas novamente eu atento ao stack do oponente. Ele tem aqui por volta de 30 blinds. Acho que é uma situação boa para eu tribetar aqui. Porque, bom, aqui ainda não tem nem os antes nesse torneio. Então esse é um bom exemplo de tribet aqui quando você tem muita convicção do que está acontecendo. Por quê? Porque querendo ou não, esse é um pot que não altera nada a jogabilidade minha no torneio. Por exemplo, se eu tribetar ele aqui e puxar essas fichas, são 556 fichas. 556 fichas para o meu stack não muda nada. Entretanto, eu não gosto de deixar passar qualquer situação que eu acho que eu tenho uma vantagem muito grande, que eu tenho muita convicção de que os outros jogadores vão foldar. Então eu opto pela tribet aqui. Acho que ele não vai me pagar ou me chovar com qualquer coisa. Acho que dificilmente ele tem que ter uma mão de muito valor para conseguir fazer qualquer coisa diferente. Meu maior medo nessa mão não é ele, são os outros jogadores. Entretanto, por exemplo, o Give All For Me aqui, o K-Hell, são jogadores que não vão fazer graça justamente por não ter nem ante. Eles só vão vir para jogo mesmo se tiverem alguma mão muito boa. Eles não vão olhar para essa mão e achar que é um spot para fazer qualquer coisa diferente. Então eu vou lá, tribeto e puxo mais esse pote. Bom, esse foi um vídeo de tribet light, que faz parte da série aí do preparatório para o vestibular Acaritim. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem um botãozinho de curtir aí do lado, se vocês tiverem gostado, curte mesmo, é importante isso, faz bem. E qualquer comentário que vocês tiverem, qualquer dúvida que vocês possuírem, pode mandar aí no campo embaixo. Vai ser o maior prazer do mundo para mim responder a vocês. Espero que tenha ficado claro um pouco desse conceito, dessa ferramenta que é tão importante para a gente que joga dia após dia, que está sempre aí na luta para procurar as formas mais lucrativas para estar ganhando dentro do poker. E espero que ajude a todo mundo que vai prestar aí o vestibular. Se você vai prestar o vestibular, pô, boa sorte aí, que aconteça o que tem de acontecer, beleza? Então é isso, valeu, um abraço para todo mundo, falou!